tribulação, seja tua vida livre de pesar. Em tristeza e lida, Deus vai te guiar. Toda carga por ti, Ele quer levar. Alma dolorida, ouve o seu falar. Senda espinhosa, Ele já andou. Morte afrontosa, por ti suportou. Deus vai te guiar com sua forte mão. Podes descansar na tribulação. Seja a tua vida livre de pesar. Em tristeza e lida, Deus vai te guiar. Se estás tentado, Deus te ajudará. Sempre confiando, te libertará. As pisadas segue do teu Salvador. Crendo em Deus prossegue, seja como for. Deus vai te guiar com sua forte mão. Podes descansar na tribulação. Seja a tua vida livre de pesar. Em tristeza e lida, Deus vai te guiar. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Vamos cantar o hino 3. Glória a Deus. Plena paz e santo gozo tenho em ti, ó meu Jesus, pois eu creio em tua morte sobre a cruz. No Senhor só confiando neste mundo viverei, entoando aleluias ao meu Rei. Ó glória a meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois sua graça me encheu de amor sem fim. Meu Jesus foi para a glória, mas um dia o verei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória a meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Este mundo não deseja tão bondoso Salvador, não sabendo agradecer seu grande amor. Eu, porém, estou gozando no favor da sua lei, entoando aleluias a meu Rei. Oh, glória a meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias a meu Rei. Quando o povo israelita com Jesus se consertar, dando glória ao seu nome sem cessar, nesse tempo céu e terra hão de ser a mesma grei, entoando aleluias a meu Rei. Oh, glória a meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei.
noite. Glória a Deus. E louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, vamos ficar de pé, fazermos a leitura da palavra de Deus. Estamos ainda aguardando os demais irmãos que estão chegando, não é isso? E vamos caminhar na fé. Louvado seja Deus. A lição de hoje é a lição de número 5, né? O tema de hoje, libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Vamos todos recitar o tema da lição de hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo. Libertados do pecado para uma nova vida em Cristo. Todos em uma só voz. Louvado seja Deus. Texto áureo nos diz assim: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, mas vivificou juntamente com Cristo. Efésios 2, capítulo 2, versículo 4 e 5. Vamos todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Texto áureo. Mas Deus, que é riquíssimo, verdade prática. Por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação, e ainda recebemos o direito à vida eterna. Verdade prática. Louvado seja Deus. Leitura bíblica diária. Segunda, Romanos 3, versículo 21 a 23. Terça, Isaías 59, 1 e 2. Quarta, Tiago 1 e 15. Quinta, Romanos 11, 30 a 32. Sexta, Romanos 3, 24 a 26. Sábado, Mateus 5, versículo 13 a 16. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, vamos fazer hoje a leitura bíblica em classe, não é isso? Vamos fazer a leitura. Todos os irmãos que estão aqui têm a revista também? Todos os irmãos? Quem não tem a revista? Ou quem tem a revista? Todos têm? Eu não tenho. Então vamos fazer a leitura diária. Aliás, a leitura bíblica em classe. Efésios capítulo 2, versículo 1 a 10. Os irmãos que não têm aí a revista podem acompanhar com a Bíblia. Vamos fazer essa leitura. O óculos. Eu nunca me habituei a esse negócio de óculos, é um negócio sério. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos.
e éramos por natureza filhos da ira com os outros também. Louvado seja Deus. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Glória a Deus. 8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Louvado seja Deus. Porque somos feitos criados assim. Porque somos feitos criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Louvado seja o nome do Senhor. Oremos neste momento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Oremos com a irmã Lucinete, em nome de Jesus. Como já foi falado, o tema da nossa lição de hoje, né, irmãos? É um tema importante para a Igreja do Senhor, que é libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Isso é importante e é algo que nós vivemos isso, né, irmãos? Esta nova vida. E nós vamos hoje meditar um pouco sobre este assunto. Temos visto aqui nesta lição muito interessante, muito importante mesmo, sobre a carta aos Efésios. E a gente viu que nessas lições anteriores foi falado sobre as bênçãos, né, irmãos? A segunda lição fala a respeito das bênçãos, que nós somos abençoados com toda sorte de bênção, né? E isso são coisas que dão um ânimo para a igreja, falar das bênçãos, falar dos privilégios que temos nesta nova vida, dos direitos que temos como filhos, né, irmãos? Porque nós fomos adotados por Cristo, né? Então somos filhos, e como filho de Deus temos direito à herança, a tantos benefícios, né, que temos visto nessas lições, porque nós olhando essas lições assim detalhadamente, a gente vê a riqueza, né, irmãos? A riqueza espiritual que tem a nosso favor, né? O que temos de direito. E muitas vezes a gente nem para pensar sobre isso. Às vezes a gente até fica mendigando coisinha, enquanto o que Deus tem para nós são grandes bênçãos. Não fala de bênçãos materiais, mas as bênçãos, as riquezas espirituais que Deus tem para nós. E nós temos desfrutado disso, né, irmãos? Então, o apóstolo, ele fez questão de falar destas bênçãos e até orar para que Deus iluminasse o entendimento daqueles irmãos, para eles compreenderem estas grandes bênçãos, este grande poder de Deus. Agora, nesta lição, ele quer fazer lembrar quem éramos nós, como nós estávamos, qual era o nosso estado antes de ser alcançado pela misericórdia de Deus.
né, irmãos? E isso é importante, trazer a memória, não só dos benefícios, das bênçãos, mas também como fomos alcançados, como fomos eleitos, para que o Senhor nos chamou, para que fomos predestinados, né, irmãos? Então, esta lição, ela é importante como todas as outras. Vamos ler aqui a nossa introdução, que diz: a presente seção da Epístola aos Efésios apresenta relevantes aspectos doutrinários da salvação. Nela, o apóstolo descreve a libertação dos pecados como um favor imerecido dado por Deus aos salvos, a fim de que eles desfrutassem de uma nova vida em Cristo, né, irmãos? O Senhor nos libertou a fim de que nós pudéssemos viver uma nova vida em Cristo Jesus. O nosso primeiro tópico, que é a antiga natureza morta em ofensa e pecado. No início da epístola, o apóstolo Paulo lembra que antes da regeneração estávamos mortos em ofensas, pecados, e éramos por natureza filhos da ira. Por natureza, irmãos, o homem, antes da sua regeneração, antes de ser alcançado por Cristo, antes de ser salvo, todos os homens, todo ser humano, por natureza, ele é morto espiritual. Por natureza, é filho da ira. Porque o pecado, irmãos, ele causa ira em Deus. E esse pecado, ele está entranhado em todas as pessoas. Isso faz parte da natureza humana, né? O interior do ser humano, ela é a sede da natureza pecaminosa. Então, todas as pessoas, sem aceitar Jesus, sem regeneração, sem salvação, sem um novo nascimento, ele é morto espiritual e é filho da ira por natureza, né? Eu quero ler aqui já no final desse primeiro tópico, porque a gente não vai ler a lição toda. Eu não tenho material para apresentar aos irmãos, meu material mesmo é a lição. E vamos falar aquilo que a gente tem entendido. E diz assim: andávamos fazendo a vontade da carne, dos pensamentos. Refere-se à inclinação para fazer o mal, algo inerente à natureza humana. Estão incluídos aqui os pensamentos pervertidos e a prática de todos os desejos desordenados da carne. Como resultado, éramos filhos da ira, isto é, condenados e desprovidos do favor divino. Paulo sublinha que essa era a nossa condição. Entretanto, aprove ao Pai nos eleger e nos predestinar para filhos de adoção. Louvado seja Deus. Este pontinho aqui, eu acho que ele é o resumo deste ponto, né, irmãos? Porque aqui mostra qual era a situação da igreja, lá do tempo dos irmãos de Éfeso, como em toda a história da igreja. A condição do homem, de todos, era essa, de andar segundo, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos e desejos desordenados, né, irmãos? Que isso leva o ser humano a fazer cada coisa, cada prática errada, de pecado, de tanta coisa que a gente ouve e a gente vê o que é que acontece, né? Embora nós não éramos estas pessoas de fazer tantas coisas erradas, mas a gente sabe que nós também vivíamos nesta situação, né, irmãos? E nós hoje, como igreja, nós temos que ter
compaixão daqueles que vivem do jeito que nós vivíamos, às vezes na idolatria, né, irmãos? Muitos viviam mentindo, praticando as imoralidades, né? Que isso é viver e andar fazendo a vontade da carne e a vontade dos pensamentos, né, irmãos? E isso deixa o homem desprovido, né? Filho da ira, condenado à morte eterna e desprovido, isto é, sem nenhum merecimento, desprevenido de tudo, e só a grande misericórdia de Deus que foi capaz de nos alcançar e de nos perdoar e nos salvar, né, irmãos? Nós éramos desprovidos do favor divino. Entretanto, aprove ao Pai nos eleger e nos predestinar para filhos. Isso aqui está lá naquela lista das bênçãos, onde fala que nós somos abençoados com toda sorte de bênção. E uma das bênçãos é essa, de ser predestinados, irmãos, para filhos. O Senhor nos elegeu, Ele nos escolheu para ser filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. O homem sem Deus, ele é criação de Deus, é criatura de Deus. Mas a partir do momento que nós aceitamos Cristo como nosso Salvador, nós somos filhos de Deus, legítimo. E temos direito à herança, aos benefícios, às riquezas espirituais que Deus tem para os seus filhos. Então, para uma pessoa viver, irmãos, uma vida morta espiritual, aqui diz que o pecado, irmãos, deixa eu ver bem aqui. O pecado não consiste apenas em ações isoladas, mas também é uma realidade ou natureza dentro da pessoa. O que eu quero falar com isso? Que muitas pessoas, às vezes nós, quando evangeliza, não é verdade, irmãos? A gente chega na casa de uma pessoa e começa a falar da palavra de Deus. E quando a gente pergunta a pessoas que aceitar Jesus, ele diz, eu não vivo fazendo nada errado. Eu não bebo, eu não fumo, eu nunca matei, eu nunca roubei. E realmente tem muita gente direita nesse mundo, a gente sabe que tem, mesmo sem ser crente, tem pessoas honestas, tem pessoas que não se jogam assim por inteiro em todo tipo de pecado. Mas nem por isso essa pessoa está salva, irmãos. Aqui está dizendo que não é apenas por ação, mas isso quer dizer que dentro da pessoa, a natureza pecaminosa que está dentro do ser humano, enquanto ela não é substituída por uma nova natureza, que é quando a pessoa nasce de novo e passa a ter uma nova vida em Cristo, esta pessoa, ele continua morto espiritual. Ele é um pecador, ainda que ele tente de todas as formas, como diz aqui, tem um trecho que diz, que por mais que a pessoa tente sozinho obedecer os mandamentos, cumprir, mas ele não consegue. E a gente vê exemplos na Bíblia de Cornélio. Ele era cheio de boas obras, de obediência, de oração e tudo mais, mas ele não era salvo. O jovem rico, a parábola do jovem rico, ele disse para Jesus que guardava todos os mandamentos, mas ele não era salvo. Vocês estão entendendo, irmãos? Ele não era salvo só por guardar ele sozinho. Cornélio, foi preciso chamar o apóstolo para que ele viesse e pregasse a palavra de Deus para ele. Então, o homem sozinho, por mais que ele tente, por mais que ele queira fazer coisas boas, mas ele não alcança a salvação. Aí a gente vê, tem uma referência que nos leva lá
no livro de Ezequiel, no capítulo 37, que fala ali daquela visão que ele teve do vale de osso seco, né, irmãos? Ossos secos. E eu vindo ali, eu achei interessante, porque quando Deus manda que Ezequiel profetize sobre aqueles ossos, a primeira coisa que ele fala para aqueles ossos, quando Deus manda ele profetizar, ele diz: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Irmãs, interessante é que eles ouviram. Osso seco ouviu. Porque a Bíblia diz que ali houve um barulho, movimento daqueles ossos, e aqueles ossos todos procuraram seu lugar e formaram os esqueletos do ser humano. E depois Ezequiel profetizou sobre aqueles esqueletos, que criassem nervo, criassem carne, criassem pele. E eles criaram e se tornaram agora os corpos. E depois Ezequiel profetizou o Espírito sobre eles e eles viveram e levantou um grande exército. Né, irmãos? Aquele povo, aqueles ossos secos representava o povo de Israel, porque para Deus nesta época eles estavam como mortos, estavam mortos espiritual. E ali representava aquele povo. Mas o que vivificou aqueles corpos? O que foi profetizado primeiramente aqueles ossos? A palavra do Senhor. A palavra é quem vivifica, a palavra é quem nos dá vida. E eu pensando assim, irmãos, que como nós estávamos mortos espiritual, aí a gente olha a situação da humanidade sem Deus, sem paz e sem salvação. Estão mortos. Quantos estão como um esqueleto? Que ninguém dá mais nada por ele, ninguém valoriza mais, ninguém não quer mais nem olhar, nem se aproximar. Estas pessoas estão como esses esqueletos. Espiritualmente estão. E agora a igreja do Senhor precisa ter, agora com essa nova natureza, que não é mais uma natureza pecaminosa, não é mais uma natureza que deseja o mal, mas agora com a regeneração, com esta nova vida, tem que sentir por estas pessoas compaixão, não é, irmãos? Porque se a natureza pecaminosa, a natureza antiga, ela foi substituída por uma nova natureza, agora esta pessoa vive uma nova vida espiritual com Cristo. O que tem que acontecer dentro desta pessoa é sentimento de compaixão, de misericórdia. E é isso que nós precisamos sentir por estas pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. O segundo tópico diz: vivificados pela graça. Louvado seja Deus. Neste tópico nós temos alcançados pela misericórdia, pelo amor divino, que não foi tão pequena esta misericórdia, mas uma grande misericórdia de Deus, que Deus nos mostra. Deus não nos mostra apenas misericordioso, mas abundante em misericórdia. E essa riquíssima misericórdia procede do seu muito amor com que Ele nos amou. Glória a Deus. Que maravilha, né, irmãos? Nós que éramos um povo condenados, desprovidos, Deus agora nos elege e nos predestina como filho por adoção. E isso mostra a sua grande misericórdia, o seu grande amor para com a humanidade, não somente para conosco que estamos aqui, mas com toda a igreja e com toda a humanidade. Nós somos vivificados por sua graça. Eu quero me prender bem aqui no terceiro subtópico, que é no final do segundo tópico, que fala de exaltado por sua graça.
O apóstolo dos gentios ainda destaca que o poder de Deus nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Observe que a palavra juntamente indica que Deus concede ao homem os mesmos benefícios alcançados por Cristo: a ressurreição, a vida eterna e o galardão nos céus. Assim, ao conceder tais bênçãos aos homens, Deus mostrou as abundantes riquezas da sua graça. Desse modo, ratificamos que a salvação e seus privilégios são conferidos pela imensurável graça de Deus, o favor divino imerecido, não foi pelos nossos merecimentos. Irmão, mas esses privilégios são coisas grandiosas, que fala que Deus, Ele nos deu o mesmo privilégio que deu a Cristo. Naquela lição anterior, quando fala da iluminação, ali que Paulo orou para que Deus iluminasse o entendimento daqueles irmãos, para que eles compreendessem isto, este grande poder, estes privilégios, e onde ele diz que o mesmo poder que operou em Jesus Cristo ao ressuscitar dos mortos, este mesmo poder ele opera em nós, na igreja do Senhor. Isso nos faz ter uma certeza, irmãos, que se nós permanecer em obediência, vivendo realmente esta nova vida, uma nova vida de regeneração, uma nova natureza, este mesmo poder que operou em Jesus, ele opera em nós e há de nos ressuscitar no dia da vinda do Senhor. Isso são coisas, irmãos, que se a gente parar para pensar, a gente se acha mesmo até indigno de Deus dar a nós os mesmos privilégios que deu a Jesus, né? E a gente vê que se Ele dá esses mesmos privilégios, Ele dá também ao homem a capacidade de vencer o mundo, de vencer o pecado, assim como Jesus venceu. Porque Jesus, como homem, aqui neste mundo, Ele deixou-nos um grande exemplo. Mesmo Ele nunca ter uma natureza pecaminosa, mas Ele tinha uma natureza humana de sentir, de sofrer, de chorar. Ele tinha uma vida de oração. Mesmo assim, ele sofreu grandes tentações. Então, nós, irmãos, que somos pecadores, né? Podemos dizer assim, temos que buscar a Deus constantemente para que também nós possamos alcançar esta graça de vencer o pecado, de vencer as tentações, porque a gente sabe que, como diz aqui nesta lição, que Satanás, ele tem autoridade de influenciar os homens, né, que vivem na desobediência, a praticar todos os tipos de males. E a gente sabe que existe tantas coisas que acontecem que a gente diz, meu Deus, como pode um ser humano fazer isso? Mas este ser humano, irmãos, ele está influenciado por Satanás. E o crente, quando ele para de obedecer e de andar em caminhos retos diante do Senhor, será que ele também não pode cair numa tentação? Pode sim. Não é verdade, irmãos? Por isso, nós temos que trabalhar constantemente o nosso interior, esta nossa natureza, para que nós tenhamos realmente um coração transformado, um coração puro na presença de Deus. Porque Ele é que sonda e conhece os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, os nossos corações. A gente vê que muitas pessoas, mesmo depois que aceita Jesus, anda de vez em quando, ele está pisando em falso, está tropeçando. Por quê? Esta natureza ainda não foi realmente substituída totalmente, né?
E é necessário que haja isso. Então, nosso terceiro ponto fala que a salvação não vem das obras, né, irmão? Mas ela é simplesmente pela misericórdia, pelo amor de Deus. Não é pelas nossas obras, não é pelos nossos atos. Nós não temos nada que nos dá direito à salvação, algo dos nossos próprios esforços, mas é pela misericórdia de Deus. Se hoje nós somos salvos, se hoje nós somos igreja e temos esses privilégios espirituais, de tantas bênçãos, de tantas riquezas, isso é somente pela misericórdia de Deus e não pelos nossos merecimentos. Então, irmãos, fica aqui esta palavra. Eu creio que não foi o suficiente, essa lição é riquíssima, mas eu creio que foi de grande edificação para as nossas vidas, porque para mim foi muito importante e eu agradeço a oportunidade. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. E vamos, irmãs, cantar o hino 370, que é o Grato a Ti, que nós só temos que agradecer a Deus, né? Por tudo que Ele é e por tudo que Ele representa em nossas vidas, né? E nesta manhã que o Senhor, Ele possa vir abençoar a cada um de nós, né? Abençoar nossas famílias. E eu peço às irmãs que me ajudem também. Ó meu Senhor, dá-me mais gratidão por tudo que Tu fizestes por mim, por Tua graça no meu coração, que me encheu de ventura sem fim. Mas grato a Ti, mais grato a Ti, mais consagrado, ó faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a Ti, mais grato a Ti. De graça deste ao Teu coração a santidade, a paz e a fé, gozo celeste, consolação e liberdade de estar a Teus pés. Mas grato a Ti, mais grato a Ti, mais consagrado, ó faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a Ti, mais grato a Ti. Ó meu Senhor, Tu fizestes por mim o que ninguém poderias fazer. Na cruz pregado vivestes assim, sangue no qual sempre posso vencer. Mas grato a Ti, mas grato a Ti, mas consagrado, ó faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a Ti, mais grato a Ti. Eu agradeço a oportunidade, que nós possamos ser gratos a Deus sempre, né, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, conforme meu relógio ainda resta só uns minutinhos, não é isso? Irmãos, eu estava vendo aqui, eu estava meditando e refletindo aqui, enquanto a irmã Terezinha nos trazia a lição.
Eu achei muito interessante, irmão, porque a irmã Terezinha falou sobre essa questão. Ela foi ao foco da lição e foi realmente muito feliz em suas colocações. E aí, enquanto a irmã Terezinha falava, eu lembrei que essa semana eu tive o privilégio de pregar, ou seja, de falar para um amigo. Eu acredito que o evangelismo mais produtivo que tem é quando a gente tem a oportunidade de conversar com uma pessoa, um amigo. Às vezes você está num local e aquela pessoa chega, ele dá a oportunidade, ele mesmo abre a porta do seu coração e dá a oportunidade para a gente falar alguma coisa, não é isso? E então aquele rapaz, eu pregando para ele, eu conversando com ele, ele contou lá a situação dele e tal, enfim, e começou a desabafar. Ele era um desviado, irmão, é desviado da igreja, afastado dos caminhos do Senhor. E no final da palavra, eu convidei ele para ele aceitar Jesus como Salvador. Para ele aquilo ali foi muito difícil. Eu percebi uma barreira muito grande. É tão, para nós, irmão, aquilo que para nós que somos crentes parece ser tão fácil, dizer eu quero o Senhor Jesus Cristo na minha vida, eu quero aceitar Jesus como Salvador, é fácil, né? Nós que já temos a nossa decisão em Cristo, não é isso? E pela fé nós já somos salvos na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Mas eu percebi uma dificuldade muito grande na vida daquela pessoa. E eu pensei, meu Deus, se essa for a última oportunidade dessa pessoa. E eu fiquei refletindo, irmão, sobre isso e vendo o quanto o mundo precisa do Senhor Jesus Cristo. Mas que o Senhor, irmão, mas que existe uma barreira muito grande. Essa barreira do sim é uma barreira enorme, irmão, uma barreira grande, mas muito grande, que a maioria das pessoas, ou 90% das pessoas, não consegue romper. Quando você diz assim, você quer aceitar Jesus como Salvador. Isso não é uma coisa natural, não é isso? Como está escrito aqui na lição, não vem de nós, não é isso? O homem não tem condição de se decidir sozinho ao Senhor Jesus Cristo. Um simples sim, para ele é uma coisa realmente fora do comum, fora de contexto. Um outro jovem também, na semana passada, conversando comigo, eu vi que ele, um pai de família muito responsável, um homem muito sério nos seus compromissos, e aí, pregando para ele, ele me deu a oportunidade de falar de Jesus para ele, e a gente percebe que a pessoa se sente tocado, a pessoa sente-se tocado por Deus ali, em tomar a sua decisão ao lado do Senhor, mas na hora do sim, eu quero aceitar Jesus como Salvador, às vezes ele tem até como uma ofensa, não é isso? E a gente fica a meditar, irmão, como a irmã Terezinha acabou de falar, lá fora tem muita gente honesta, muita gente séria, muita gente realmente comprometido com os seus compromissos, com sua seriedade, com a sua forma de ser, mas falta a eles alguma coisa, aceitar Jesus como Salvador. E eu posso até dizer aqui que uma das maiores alegrias do inimigo de nossas almas, irmão, um dos maiores orgulhos do inimigo de nossas almas, é que essas pessoas, mesmo sendo pessoas sérias, que parecem com crentes, que parecem ser transformados, se não se decidirem a Cristo, infelizmente vão para o inferno, por falta de não tomar a sua decisão. Porque a Bíblia é clara, a Bíblia ela é real, quando ela se refere no contexto da salvação, quando ela diz que o único caminho é Cristo. O único caminho é Cristo. Mas tem essa religião bem aqui que ela dá um jeitinho e leva ao céu. Não leva. Até porque religião nenhuma, irmão, leva o homem ao céu. O que leva o homem ao céu é Cristo. Se o homem não aceitar Jesus como Salvador, não se voltar para Deus, não descer o seu orgulho, ele infelizmente
mesmo sendo sério, mesmo sendo honesto, mesmo sendo um homem comprometido com os seus compromissos, mas vai para o inferno, porque não aceitou Jesus como Salvador. O trabalho da igreja, o trabalho de nós evangélicos, servos do Senhor, é levarmos a palavra de Deus a essas pessoas. E é um compromisso muito sério. Como a irmã Terezinha falou, nós estamos assumindo aqui, irmão, o lugar de Cristo, o lugar do Senhor Jesus Cristo. Ele nos deixou aqui com essa missão especial. Olha só o tamanho da nossa responsabilidade. Tem hora que eu fico assim pensando, disse, meu Deus, a minha igrejinha lá em casa, nós somos 4 pessoas. Somos 4 pessoas. E nós sabemos, irmão, nós como pais e mães, sabemos o quanto é difícil educar na palavra, ensinar nos dias de hoje, a interferência de todos os lados, interferência da mídia, interferência de tecnologias, porque para se educar, para se direcionar hoje a pessoa a Cristo é muito complexo. Imagine, irmão, a igreja. Imagine aquele que vem de lá de fora, aceitou Jesus hoje como Salvador. Ele está deixando o quê? Ele está deixando o quê, irmão Sebastião? Ele está deixando todos os costumes. Ele está deixando tudo aquilo que ele achava que era certo. Porque as pessoas do mundo, irmão, ela é assim. Como é que ela é? Ela acredita que está no caminho certo. Alguns até sabem que no fundo, lá no alfinete da dúvida, porque existe aquela coisa que no fundo me diz, eu estou errado. Mas para a sociedade ele está certo. Os irmãos estão entendendo? A única coisa que diz que eu estou errado, está aqui dentro. É o alfinete da dúvida. Deus colocou esse alfinete exatamente para o sujeito entender que ele está errado. Fazemos a coisa errada, no fundo sabemos que estamos errados. Mas a sociedade diz para mim que eu estou certo. E se eu estou certo para a sociedade, para mim está justificado. É por isso que as pessoas, quando eles aceitam Jesus como Salvador, a primeira coisa que se afasta dele é o mundo, é os amigos, é aqueles colegas, é o colega da cachaça, de outras coisas, enfim, que nem eu disse para o rapaz ontem. Eu disse, olha, seu amigo de hoje, vou ser duro com você. Eu disse para ele, vou ser duro com você. O seu amigo de hoje, talvez amanhã, não vai dar um prego, não vai lhe dar um prego, se de repente você precisar, estiver entre a vida e a morte. Ele não vai lhe dar um comprimido para tentar sanar a sua dor, diminuir a sua dor. Porque para o mundo, irmão, a pessoa é importante até o momento que ele atende aos prazeres, aos interesses. E aí a pessoa vai se conduzindo ao caminho errado, e de repente chega num ponto aonde tudo ali, irmão, acabou-se para aquela pessoa. Mas por que ele não enxerga, irmão Sebastião? Por que ele não enxerga isso? Porque os olhos, irmão, a mente, eu não digo os olhos, eu digo o entendimento da pessoa, foi cego. Um dia desse eu estava analisando assim, o quanto o entendimento, porque os nossos olhos, nós enxergamos com os nossos olhos, a nossa visão física, ela é uma visão limitada. Eu vou dar um exemplo aqui na igreja, nesse exato momento eu vou dar um exemplo aos irmãos. Levante a mão os homens que estão aqui na congregação. A gente conta, né, irmão? E as mulheres?
Eu não estou repudiando os irmãos que estão em casa. Não, de forma nenhuma. Não estou apontando. Cada um deve ter as suas razões. Mas o que eu quero dizer aos irmãos é que aqui é um fenômeno. Jefferson estuda filosofia e sociologia. Ele sabe também disso, que isso é um fenômeno social isso aqui. Na escola você vê mais mulheres do que homens. Você passa por segundo grau, mais mulheres do que homens. Chega na universidade, nos melhores cursos, mais mulheres do que homens. Isso é um fenômeno. E dentro da igreja, mais mulheres do que homens. Um fenômeno, irmão. Isso é um fenômeno. Eu posso dizer, eu vou usar a minha visão aqui limitada de homem, eu posso dizer que é um fenômeno social. Por que não dizer assim? Aí eu pergunto para os irmãos, como vai ser o céu? Não é isso? Aí você coloca, o céu vai ser conquistado por quem? Colocamos uma interrogação no A. Por que isso, irmão Sebastião? Porque os nossos olhos, irmãos, eles podem enxergar. Eu posso enxergar essa caixa de som bem aqui, mas eu só consigo enxergar ela. O meu entendimento vai além disso. Agora, o meu entendimento me permite ir além, me permite ver as entrelinhas, ver os pontos críticos da coisa, ver os pontos críticos da minha realidade. O que eu quero dizer com isso, irmão Sebastião? Um dia desse, uma pessoa estava cantando uma música de Raul Seixas, aquela música do sujeito que nasceu há 10 mil anos atrás lá, segundo ele conta, né? Aí eu cheguei para essa pessoa e disse assim, você está entendendo o que você está cantando? Não. Eu disse que eu vou explicar. Aí eu trouxe a luz da Bíblia. Aí eu cheguei, o que você achou? Ele disse, nunca mais eu canto essa música. Eu digo, por quê? Porque eu cantava ela e eu não entendia para onde a letra estava me direcionando. Aí veio uma coisa no meu coração e me fez entender o seguinte: o entendimento dessa pessoa foi aberto. A Bíblia diz que a palavra de Deus é luz, e é a luz que esclarece o nosso entendimento. Estamos hoje aqui, a irmã Terezinha falou uma coisa muito bonita, muito especial, ela confirmou aqui, que está na lição, que nós não somos salvos pelas nossas obras. Na medida que Deus abre o nosso entendimento, irmão, abriu o meu entendimento, eu passei a ver Cristo. A Bíblia passou a fazer sentido para a minha vida. Passou a fazer sentido a partir do momento que o meu entendimento foi aberto. Quer dizer, se o seu entendimento, se Deus despertou o seu entendimento, você começou a enxergar além dessa caixa de som. Você passou a enxergar a verdade. E louvado seja o nome do Senhor por isso. A igreja do Senhor Jesus Cristo é uma igreja abençoada por Deus, iluminada pelo Senhor. Então, convido os irmãos a ficarmos de pé, para orarmos ao nosso Deus, não esquecendo de que à noite haverá a Santa Ceia. Haverá a Santa Ceia à noite, e o que mais, irmã Lucinete? Eu acho que é só isso, né? Os demais avisos serão dados à noite. O pastor Rosivaldo não pôde estar presente, porque está no Templo Central. Ele foi à central e explicou lá que iria ministrar uma palavra hoje pela manhã. E houve também alguns irmãos o irmão Tom José também saiu, teve as suas razões também, foi fazer uma visita. E os irmãos também que estavam aqui conosco foram para a central. Louvado seja Deus. Vamos orar ao Senhor, agradecendo a Deus por esse momento. Convidar aqui o irmão João para fazer essa oração. Irmão João Trindade, fazer aqui essa oração. Eu estou com saudade de ouvir a voz dele. Estou com saudade de ouvir a voz do meu amigo João Trindade orando. Louvado seja o nome do Senhor.
Saúde dos irmãos com a paz do Senhor, amém? Quem pede oração, também peço as vossas orações. Soberano Deus e Pai, digno de toda honra, obrigado, Senhor, por essa oportunidade que Tu nos concede estar aqui na Tua casa, ó Deus, nessa manhã maravilhosa, para os ouvirmos, como ouvimos a Tua palavra, ministrada pela Tua serva, ó Pai. Obrigado, Deus, por tudo, pelos hinos entoados, por tudo mesmo. E assim, ó Deus, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém.